Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês conhecem o anime Code Geass? Pois é, Code Geass é um anime que conta da rebelião, né, de uma Britânia sitiada, é uma Britânia real, né? A Britânia tem os reis lá, os governantes, e o Japão virou uma capitania, né? Como o Brasil foi capitania de Portugal na nossa história real, o Japão, nessa história do anime, virou uma capitania, virou um sobreponto, né? Subjugado à coroa da Britânia. Assim como o Brasil, anteriormente na história, foi subjugado à coroa de Portugal. Portugal, perdão. Mas o que importa para nós é esse cara, o Eruchi. O Eruchi é um cidadão do Japão, certo? O Eruchi é um cidadão do Japão. O Eruchi é um cidadão da Britânia, perdão. O Eruchi é um cidadão da Britânia que vive no Japão. Ele vive no Japão. E ele é a favor dos rebeldes, porque ele acha que a monarquia ali está fazendo merda. Eu não vou explicar muito a história, para não dar spoiler, porque esse não é o contexto do vídeo. Então ele faz um acordo, né, um pacto com uma entidade ali, que não é entidade assim, religiosa, nem nada. Você vai entender ao longo do anime. Mas o importante aqui é o poder dele. Depois que ele faz esse pacto, ele ganha um poder ocular, ou seja, ele ganha uma espécie de dojutsu, se a gente for levar para Naruto. Ele ganha um poder ocular. Esse poder ocular é chamado de o Olho do Rei. Por isso que eu dei esse título ao vídeo. Ele é chamado de o Olho do Rei, ou simplesmente o poder do rei. O poder do rei nada mais é do que uma habilidade ocular que você simplesmente dá uma ordem e ela se torna absoluta. Seja quem for o seu alvo, ele obedece. Ou seja, é como se fosse uma hipnose instantânea. Olhou para você e você deu a ordem, a pessoa vai cumprir. Não interessa o que você falou. Quando ele ganha esse poder, a única coisa que muda fisicamente é que o olho dele fica de coloração diferente e ele ganha uma paradinha no olho, como se fosse uma espécie de um pássaro tatuado dentro do olho, tá vendo? Fisicamente é tudo isso que é só isso que muda. Mas como eu disse, ele dá uma ordem para uma pessoa e não interessa qual seja a ordem, a pessoa vai cumprir. Se ele disser para a pessoa, sei lá, pula da ponte, ela vai pular. Qualquer coisa que ele disser. Mas esse olho do rei, ou poder do rei, tem suas limitações, como tudo na vida, né? Nem tudo são flores. E o poder do rei também tem suas limitações. A primeira e mais clara dela é: o olho do rei só pode ser usado uma vez em cada pessoa. Ou seja, se ele usou uma vez em mim e falou comigo assim, sai daqui, eu vou sair. Mas aquela ordem acabou, o efeito daquela ordem vai acabar, porque é uma ordem transitória, e ele não vai poder usar esse olho de novo em mim, ou seja, não vai poder me compelir a mais nada. É limitado ao uso de uma vez por pessoa. É um defeito do olho do rei, né? Vamos dizer assim, vamos chamar de defeito, mas eu chamo de fraqueza. O efeito é literal. O que quer dizer o efeito é literal? O efeito é literal que se você não pode dizer nada em sobretom, você tem que dizer exatamente o que você quer. Porque se você disser para o cara vai se ferrar, ele vai, enfim, pegar um ferro e você entendeu. Ou seja, não adianta você ser ambíguo, você tem que dizer exatamente o que você quer. Outro sobreponto. Então, guarda aí. As pessoas só podem ser afetadas pelo olho do rei uma vez e tem que ser uma coisa muito específica. Tem que ser uma ordem direta. Outra fraqueza. As pessoas têm que estar em contato visual com você, ou seja, você tem que estar em contato visual com seu alvo. Ele não consegue dar ordens a longa distância, ele tem que estar olhando para a pessoa tem que estar olhando no olho dele. Outra coisa, além do contato visual, a pessoa tem que escutar a ordem que ele está dando. Se a pessoa não estiver escutando, se a ordem não for audível, ela também não cai no efeito do Gears. São algumas fraquezas consideráveis aí. Existem essas limitações. Se a pessoa não estiver ouvindo, ela não é afetada. Ou seja, um surdo não pode ser hipnotizado. Um cego também não pode, porque você tem que ter contato visual com a pessoa. E também tem que ser uma pessoa só. Ou seja, cada vez você pode dar uma ordem para uma pessoa. E só uma vez. A ordem que você der, ela vai cumprir absolutamente, mas você não consegue afetá-la de novo.
Agora, existem três tipos de ordem: ordem imediata, ordem contínua ou ordem permanente. O que é uma ordem imediata? O cara olha para mim e me dá uma ordem: sai daqui. Eu vou sair. E aquele efeito daquela ordem acabou, porque eu saí do lugar que eu queria, eu cumpri a ordem que ele me deu e pronto. Ele perdeu a chance de me compelir mais vezes, porque ele gastou a única vez que ele poderia. Outro tipo de ordem, que não é a ordem imediata, é a ordem contínua. O que é uma ordem contínua? Ordem contínua é algo do tipo, se eu olhar para você e falar assim, sempre vá ao parque às 9 horas. Então, sempre você vai ao parque às 9 horas, porque eu te deu uma ordem direta. Ou se eu disser para você, todas as quintas-feiras jogue futebol. Você vai jogar todas as quintas-feiras futebol. Independente do que você estiver fazendo. Você vai parar na hora e no dia que ele disse e vai fazer o que ele mandou você fazer. Então, são ordens diretas. E são contínuas, porque tem um dia e uma hora específica. Ordens contínuas. Existe a ordem permanente. Você vai olhar para sua cara e disser, me obedeça toda vez que eu disser para você fazer alguma coisa. Você vai fazer o que me mandar toda vez que eu te falar, porque eu te deu a ordem determinada. Então existem esses três tipos de ordem. Anda no Gears não é tanto o poder dele. Tá, o poder dele é absurdo. É o poder da obediência absoluta. Só que depende muito do usuário, porque ele tem umas limitações bem cabulosas também. Se a pessoa não te vê, ela não está em contato visual com você, você não consegue dar uma ordem. Se a pessoa não te escuta, você não consegue dar uma ordem. E você só pode dar uma ordem por pessoa. Se você der uma ordem para uma pessoa de forma errônea, depois que ela cumprir aquela ordem, você não pode mais influenciá-la com Gears, porque você já deu uma ordem a ela. Então depende muito da inteligência e da sagacidade do usuário. No caso do Verut, ele é extremamente inteligente e usa muito bem o Gears que ele tem. Mas depende muito do usuário. E tem como hackear o Gears, né? Tem um hacker pro Gears. Se você quiser que a pessoa te obedeça sempre, é só você olhar para a cara dela e falar assim: sempre que eu disser a palavra é uma ordem no final de uma frase, você tem que me obedecer. Tipo, vai, me compre um café. É uma ordem. Então você impôs aquela condição, ela vai obedecer. Então a palavra no final fica sendo uma ativação, entendeu? Ou se você disser para a pessoa assim, tudo que eu falar, você vai me obedecer. Então você tem aquela pessoa refém do seu Gears eternamente. É uma ordem permanente. Porque se você pegar um indivíduo qualquer e der aí uma ordem qualquer, tipo, tá na fila do banco, o cara tá te atrapalhando, você olha para ele e fala, sai da fila. E ele passa, e você passa na frente, beleza, ele te obedeceu. Mas depois daquilo você não pode influenciá-lo mais. Porque o Gear só pode ser usado uma vez por pessoa. E é importante que você entenda que não importa a ordem, a pessoa vai obedecer. Mas ela não vai interpretar a sua ordem. Então você tem que dizer exatamente o que você quer. Porque se você disser alguma coisa com interpretação ambígua e a pessoa interpretar errado e cumprir uma coisa diferente, você não pode influenciá-lo de novo. Então tem que ser uma ordem concisa, direta, para que as pessoas entendam e para que não haja ambiguidade. Mas é muito interessante esse poder e é uma capacidade ocular muito boa. Inclusive, deixa nos comentários o que você faria se você tivesse um Gears. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje explicando o poder do Gears do Verut. Existem outros Gears dentro da obra e eu posso explicar o poder dos outros Gears. Mas o Gears do protagonista da primeira sequência de Code Gears, que é esse, né, o Gears do poder do rei, da obediência do rei, é essa a explicação e é esse a gama de poderes que ele tem e a gama de limitações que ele tem também. Eu volto a fazer a pergunta: se você tivesse esse Gears, esse poder específico, o que você faria? Deixa nos comentários. Gente, se inscreve no canal para quem não foi inscrito ainda. Deixa nos comentários aí o que você faria se tivesse um Gears. E faz um favor para mim, deixa um like aí também. A gente vai estar tendo vídeos aqui todos os dias de segunda a domingo, às 9 horas da manhã, com exceção de alguns dias santos, né? Calendário da Igreja Católica, né? O calendário da Igreja Católica Romana, no caso. Não da Igreja Católica Ortodoxa, que são calendários diferentes. Que é a religião que eu tenho, então eu vou estar seguindo o calendário católico cristão. Então tem alguns dias santos que vocês não vão ver vídeos aqui, mas eu aviso com antecedência. Do contrário disso, são vídeos diários. Um vídeo por dia. Bom, galera, eu vou ficando por aqui.
Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.